Olá, meus amigos, vamos apresentar para vocês hoje eh, uma técnica que nós precisamos aprender no desenho, que é saber interpretar o efeito luz e sombra, fator fundamental para fazermos os nossos desenhos de uma maneira bem expressiva, bem correta, tá? Então, luz e sombra é muito importante e todo mundo tem que conhecer, né, essa técnica de como interpretar a luz e sombra no seu desenho. Antes de mais nada, deixa eu apresentar aqui o material que eu vou estar usando. Um lápis 4B, né, um lápis 6B, está curtinho, mas ele está com adaptador, e um lápis 8B, isso na linha grafite, e também uma canetinha nanquim. Beleza. Por que eu estou apresentando esse material? Porque são os materiais que a gente pode estar utilizando num desenho, realista, né? Eu vou mostrar então o efeito de cada um, né, para você estar entendendo o que eu quero chegar. Quando eu falo de luz e sombra, nós vamos ter que ver a intensidade da cor do grafite para saber aquilo que eu preciso colocar no desenho. Por exemplo, com o lápis HB, aliás, com o lápis 4B, na realidade, né? Esse é o lápis 4B. Com esse lápis, eu vou conseguir essa tonalidade, olha. Então, só para vocês entenderem. E é bom lembrar que eu estou trabalhando sobre uma folha de papel sulfite. O sulfite, como todos sabem, ele tem uma granulação fina, né? Então não oferece uma boa qualidade para um sombreado, né? Mas está aí o que a gente consegue chegar com o lápis 4B. Aqui eu coloquei um pouco mais de pressão e vou tirar um pouco a pressão no lápis aqui para fazer um sombreado mais suave. Beleza. Então esse lápis, quando a gente quer um sombreado não muito intenso, né, a gente pode estar se utilizando dele. O lápis 6B, ele é um pouco mais macio, né? Então ele nos oferece um sombreado um pouco mais intenso, né? Dá para se fazer um sombreado mais aprimorado, né? Então, aí, vou fazer aqui, olha. Não sei se a luz está ajudando aí, porque a luz às vezes atrapalha um pouco, né? Nós vamos fazer o mesmo efeito aqui. Suavizando. Muito bem. Então, sempre lembrando, colocando pressão e aliviando a pressão. Esse seria o resultado do 6B. Ele é um pouco mais intenso, né? O negro, né? Do grafite, um pouco mais negro do que 4B. Temos também o 8B, que na realidade ele é mais mole ainda o seu grafite, permite, né, uma coloração mais intensa ainda. Então, se eu preciso de um sombreado mais pesado, né, um negro mais intenso, eu posso estar me utilizando dele, ok? E assim dando pressão, tirando a pressão. Então a gente vai conseguindo esses efeitos, tá? Lembrando que o papel não ajuda muito na qualidade de sombreado, porque é de uma granulação fina, então fica aí uma dificuldade, né, para apresentar. Com a caneta, né, nós podemos trabalhar da seguinte forma.
é, fazendo linhas, né? Fazendo linhas. Esse material, ele nos oferece um pouco mais de dificuldade, mas não deixa de fazer um trabalho também bem alegre, bem bonito, entendeu? Dá para se fazer uns trabalhos bem elaborados utilizando-se da caneta. Só que nós temos que ter um pouco de conhecimento nela, né? Para poder interpretar aqui um sombreado da forma que nós precisamos. Por que eu faço em linhas? Porque eu quero fazer da mesma forma um degradê. Então, olha, agora eu vou fazer aqui um cruzamento, né, de linhas e vou tirando aqui, olha, vou deixando mais intenso aqui, vou tirando e eu vou tendo assim um efeito também da mesma forma, né, um efeito em degradê, certo? Aí eu posso ir fechando aqui, se eu quiser uma tonalidade negra bem escura aqui, bom? Então aí temos também um efeito degradê. Outro efeito que eu posso estar fazendo com ele, é um dos mais utilizados, é bem simples, né? Você vai começar a trabalhar como se fizesse alguns caracóis, olha. Seria um outro tipo que é bastante usado também e talvez seja o mais fácil, né? Pra gente estar entendendo. Aí eu vou fazendo caracóis. Vou preenchendo a área da maneira que eu preciso. Aí eu venho, né, com outras camadas, né, tentando escurecer mais a área. Ok? Dessa forma eu vou conseguindo chegar em uma cor mais negra, né, uma sombra mais intensa. Certo? Então, uma outra maneira também de deixar o nosso desenho um sombreado bem legal. Isso utilizando-se de canetas, né? Então veja, aqui eu trabalho desta forma. Depois eu vou cruzando, né? Para chegar a uma tonalidade mais intensa. E ao mesmo tempo deixar um degradê. E aqui eu vou fazendo caracóizinhos, certo? Então são dois sistemas bem simples para a gente estar fazendo o sombreado com a canetinha. Muito bem. Já com o lápis, nós podemos fazer outras maneiras, né? Vocês viram que eu comecei com o lápis 4B, né? E fiz aqui um degradê, né? E esse degradê a gente vai utilizar da seguinte forma, né? Então, por exemplo, com o 4B, eu vou começar a fazer meu degradê bem pressionando o lápis. E eu vou conseguir essa tonalidade. E depois eu vou soltando, né? Tirando a pressão, conseguindo tons bem suaves até eu sair da sombra, seria ausência de luz, né? Para a luz, né? Como a gente vai interpretar a luz? Com a claridade, né, do papel. Com o lápis 6B, nós vamos fazer a mesma coisa, né? O lápis 6B nós vamos estar fazendo a mesma coisa. Então só para ir vocês sentindo, né, o efeito de cada material, né? Cada material que você tem na mão, você vai poder estar sentindo aí as tonalidades que você precisa, tá? Saindo do mais escuro para o mais claro, tá? Então façam esses exercícios para vocês ir
ganhando um conhecimento, né? E aqui agora com o 8B. Faço esse exercício para vocês irem ganhando conhecimento do material e saber que é onde você pode chegar, né? Com esse material. Olha aí, então eu vou fazendo da mesma forma o degradê. Eu vou dando pressão e tirando a pressão do lápis e eu vou conseguindo tons bem suaves. E depois, né, posso utilizar do meu dedo ou a gente pode se utilizar de um esfuminho, né? Também é um material que a gente vai usar muito no desenho sombreado. Isso aqui é apenas para vocês conhecerem o material, para vocês entenderem, né, de fato como trabalhar. Na realidade, cada efeito desse, a gente pode estar utilizando um desses materiais, 4B, 6B, 8B. São material que eu tenho aqui em mãos agora. A gente tem outros materiais, mas a gente não tem em mãos agora. Mas existem outros materiais mais intensos. Mas às vezes com um lápis só 6B, você consegue a tonalidade que você precisa, né? Quando eu preciso de uma tonalidade bem forte, eu utilizo dele com bastante pressão. Ou quando eu preciso de uma tonalidade mais suave, só utilizar ele com mais suavidade. Às vezes você não precisa ficar usando os 4 lápis, né, ao mesmo tempo. Tendo um lápis só dá um efeito mais intenso e o outro menos intenso, dependendo da pressão que você coloca no papel, beleza? Lembrando que o sulfite não é um papel adequado para você trabalhar sombreadamente. Dá para fazer certo serviço, sim, mas o ideal seria, para o sombreado, você se utilizar de um papel canção, que é de fato um papel com a grânula mais grossa, né? Que pode fazer um efeito, trazer um efeito melhor. Hoje a gente fica por aqui. No próximo vídeo eu vou estar mostrando então como você interpreta a sombra adequadamente num objeto. A gente vai estar estudando esse tipo de coisa, tá bom? Fico por aqui, um abraço, não deixa de se inscrever no canal, deixar o seu ok e deixa aí seu comentário também, né? Aquilo que você gostaria de estar aprendendo, aquilo que você tem dificuldade, que você gostaria que eu explicasse. Teria o maior prazer em fazer um vídeo atendendo o seu pedido. Ok? Um abraço, fiquem todos com Deus.